É do irmão Alexandre. Tá, vamos lá. Irmão Alexandre César de Faria Marques, casado com Artenisa Rodrigues Maia Marques, né? Pai de três filhos, avô de três netos. Atualmente ele serve como bispo da ala Jardim Irajá, ala do Templo de Ribeirão Preto. Serviu como membro do Sumo Conselho por 17 anos, serviu na presidência da Estaca por 9 anos, serviu nos anos de 85 e 87 como missionário de tempo integral na Missão Brasil Curitiba, serviu como casal missionário nos serviços familiares, como coordenador da área da Missão Brasil Ribeirão Preto dos anos 2020 e 2022. É sociólogo, gestor ambiental. Muito bem. Esse é o irmão Alexandre Marques. Se a gente esqueceu alguma coisa, irmão, por favor, complemente. Agora, gente, só lembrando, vamos manter um microfonezinho desligado, viu? Se a gente precisar falar alguma coisa, vamos levantar a mãozinha. Irmão, é com o senhor. Então, só complementando um pouquinho, eu sou membro da igreja, eu frequento a igreja desde os meus 5 anos, então são 56 anos que eu sou membro da igreja. Meus pais conheceram a igreja no ramo de Recife, quando Recife tinha apenas um ramo. E posteriormente meus pais mudaram para Fortaleza, também lá só tinha um ramo, onde eu fui batizado quando fiz 8 anos. E na época é interessante falar que eu me batizei na praia, porque lá não tinha capela. Hoje tem milhares de capelas no estado lá do Ceará, na cidade de Fortaleza, tem milhares não, mas tem muitas capelas. E, e eu fui batizado na praia de Iracema. E assim como outro dia eu vi a live do Eldar Araújo. Eldar Araújo foi meu líder escoteiro quando eu tinha 10 anos. E ele também falou que a esposa dele foi batizada na praia e foi confirmada membro da igreja num banquinho de uma jangada, assim como eu. Eu fui confirmado num banquinho da jangada na praia. E posteriormente, né, nós mudamos para Recife, né? Voltamos para Recife e depois para Maceió, onde meu pai pôde ser o presidente do ramo, né? Foi reaberta a igreja lá. E no caso eu servi o exército, fui militar, tive experiências muito especiais enquanto servi como militar. E depois eu fui para a missão. Servi missão na missão Curitiba. Ao voltar da missão, né, casei com a minha esposa. Encontrei ela no instituto. É importante falar que quem ainda pode frequentar o instituto é um lugar muito importante, né? Então é isso. Só faltou duas coisas. Apesar de eu ser sociólogo, já dei aula em colégios do estado, mas atualmente eu não exerço a profissão de professor, né? Sou gestor ambiental. E sou escritor também, tenho alguns livros publicados, né? Tem até livro na Amazon lá. E atualmente eu sou empresário, tenho um fast food, né? Aqui em Ribeirão Preto e, e sirvo como bispo da ala Jardim Irajá pela segunda vez. Eu fui bispo há 20 anos atrás nessa ala. E sou bispo novamente há em torno de 2 anos, né? Experiência muito especial, né? E nessa mensagem que eu preparei para vocês, nosso cachorrinho da vizinha resolveu latir. Nessa mensagem que eu preparei para vocês sobre perseverança e vencer os desafios. O que é que eu pensei nisso, né? Todos nós que estamos aqui na Terra estamos vivendo uma experiência única,
E temos um objetivo em comum, né? Que é voltar a viver na presença do Pai Celestial. E isso requer perseverança, né? Mas antes de entrar no tema da perseverança, eu até vou pedir para a irmã passar o primeiro slide. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre tempo, né? Que a perseverança ela tem tudo a ver com o tempo, né? Então, já foi dito que nesse mundo que nós vivemos, né, atual, nós já passamos por muitas gerações. Eu, por exemplo, sou da geração Baby Boomers. Então, os Baby Boomers, eles são os que nasceram depois da guerra, né, de 46 até 1964, que foi o ano que eu nasci. Então, eu sou um baby boomer no último ano, né? Então, quem tem entre 61 anos e 80 anos é da geração baby boomer. A geração X é quem viveu dos anos 65 a 80. Quem tem entre 47 e 60 anos é da geração X. Da geração Y, quem vive dos anos de 81 a 96, que tem entre 29 e 46 anos. Da geração Z, quem nasceu de 97 até 2010, entre 15 e 28 anos. E a geração alfa, a geração atual, é quem nasceu depois de 2010. Então, se a gente observar, todas essas gerações tiveram mudanças em suas vidas. Eu lembro quando eu era pequeno, com 5, 10 anos, a televisão era preta e branca. Não existia celular, não existia smartphone, né? Muitas das tecnologias que hoje existem, né? Só que a partir da geração Y, né, dos anos 90 para cá, a tecnologia ela avançou muito. É, os smartphones, né, a inteligência artificial que nós temos tão atuante nessa geração alfa, que é a geração mais recente. Então, tudo isso tem a ver com o tempo, né? Então, o tempo hoje em dia, ele acelera de uma forma incrível a informação. A gente vê que na Idade Média, uma informação levava meses para girar todo o globo, né? Através dos navios, né? E tudo mais. Hoje em dia, uma informação ela demora um segundo para chegar no mundo inteiro. E isso faz com que nós ponderemos um pouco melhor sobre o tempo que nós temos. Falando um pouco mais sobre tempo, né, nessa geração atual que nós vivemos, apesar eu não sou da geração alfa, mas eu convivo com a geração alfa, né? Alguns de nós somos de gerações passadas, mas convivemos nesse mundo, de certa forma, caótico, né, com tanta informação numa velocidade incrível. Isso gera duas coisas, né? Quando as pessoas se preocupam com o excesso de passado, elas tendem a ficar depressivas. E tem aquelas também que têm excesso de futuro em suas vidas, elas ficam ansiosas. Todas essas situações relacionadas a tempo, né? Irmã Su, você quer passar aquela primeira imagem do reloginho? Por gentileza. Desculpa, pensei que o microfone estivesse aberto. Ah, tá. Então, Tem um reloginho antigo. um reloginho antigo. Isso. É- Essa imagem, ela nos faz ponderar sobre o tempo, né? O tempo que nós temos, que é um bem
comum a todos nós. Só que é uma coisa importante para a gente poder ponderar. Na realidade, a gente não tem o futuro e a gente não tem o passado. A gente tem o hoje. Então, a nossa vida é uma sucessão de hojes. Então, a cada dia que nós vivemos, nós construímos a nossa vida, né? A definição de tempo, no próximo slide, irmã, a definição científica, né? O tempo é a quarta dimensão do universo, medindo a duração e sequência dos eventos. É uma propriedade do espaço e tempo, que governa a taxa de mudança. Então, essa é a definição científica, né? Então, é a quarta. Alguém sabe quais são as outras dimensões do universo? O tempo é a Sei. quarta. Alguém lembra quais são a primeira, a segunda e a terceira? São materiais e atômicos, é? Oi? Materiais e atômicos também. Vamos ver o próximo slide, que lá Posso esclarece falar quais alguma são as coisa sobre outras. tempo? Isso. Cadê aqui? Posso falar alguma coisa sobre tempo? Isso. Ó, essas são as outras. Pois não, quem está falando? Peter? Peter, isso. Pois não, Peter. Um, eu tive uma experiência, eu tive minha iate lá na Austrália, iate, é? Eu estava Aham. viajando por bastante dias, eu tive problema com a eletricidade. Eu fiquei muito cansado sem o piloto automático. Chega um vento de mais de 100 quilômetros por hora. Eu estava indo contra ele. Eu cansei demais, eu acabei dormindo. Próxima coisa, eu estava na praia praticamente. A vida aí, eu escutei um grande barulho. Era meu barquinho que eu sempre remava para a praia normalmente. Bateu de trás porque uma onda jogou ele em cima do motor atrás do iate. Então eu me assustei, eu tentei soltar o motor, vir a barco, orando, Deus me salva desta. Eu vi daí pensando, cadê a onda? Nada estava lá, mas eu comecei, eu coloquei, enfim, a moto tocou, eu comecei a sair, a mar ficou como um espelho, um, para o vento também. Eu cheguei longe da praia, eu disse, muito obrigado, senhor, muito obrigado. Ficou tão calmo que eu usei a alavanca para levantar a barquinho para a coisa estava chupando por ar, sabe? Saí do iate com as velas acima, tirei a água, sentei por um minuto ou dois e disse, muito obrigado, senhor, estou bem. Próxima coisa, eu estava nas ventos de mais que 100 quilômetros por hora de novo. A próxima manhã, eu vi que tinha danificado o motor. Mas quando você está na presença de uma anjo, é como se fosse uma bolha. Está no meio de uma bolha da energia dele. Tempo para. Você não, tempo é experiencial mesmo. Você não Uhum. experiência tempo, ninguém experiência tempo do mesmo jeito. Porque Uhum. vai depender na sua espiritualidade, sua fé e muitas outras coisas. Mas quando eu cheguei na Coffs Harbour, eu estava falando com as pessoas sobre essas coisas. Nós andamos acima de uma ilha, voltamos, eles perceberam, ou eles disseram, olha, nós precisamos ir, faz muito tempo falando, é? Dizem, tudo bem, eles perguntaram que hora são, mas dizem, uma hora. Dizem, não, 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 é impossível. Nós não ficamos falando, andando por uma hora só, 3 horas pelo menos. Eu olhei na navegação da yacht e não, uma hora.
Eu disse, me desculpa, mas eu estou aprendendo sobre tempo. Você Uhum. está na influência da meu, como é esta experiência no tempo. É influencial, dependendo na presença da qual seja, tempo pode mudar. É interessante tempo. Mas eu Isso. conheço as dimensões. Você tem 12 glórias neste universo, 12 glórias. Uhum. Até a segunda vinda de Cristo é explicado bem claro, porque a primeira é último é primeiro. Na segunda vinda de Cristo, você vai ver que vai ter por isso você tem diferentes glórias. Uma é celestial, que não está na criação, ela está na reino celestial. Nós vivemos na criação. Irmão Então Peter, é bem interessante isso. só para eu não perder o fio da meada aqui. A sua teoria é muito, muito boa, né? Mas esse princípio das minhas palavras é só para colocar a gente na perspectiva do tempo, né? De que a Sim, gente, todos nós, temos disponível tempo em nossas vidas. E ao longo da nossa vida, que nós vamos, o uso desse tempo vai determinar, né? O uso ao longo do tempo vai determinar as coisas que nós conseguimos realizar, né? E a perseverança ela tem tudo a ver com esse tempo e esse uso do tempo, né? É mais nesse enfoque, né? Porque se a gente for sim, sim. Eu andar estava mais indo um aqui pouco na mais, teoria bem do mais tempo, aí profundo. tem a teoria das cordas, né? Tem, Sim, tem sim, a relatividade do Einstein, tem bastante coisa. Mas o enfoque que eu gostaria de dar aqui nas minhas palavras é com relação ao uso desse tempo, né? Ao longo da nossa vida, né? Irmã sim. Su, pode mudar a imagem, por favor? Mas obrigado, Peter, pela sua visão, da sua experiência. Desculpe, isso é uma coisa mais profunda ao que eu estava Isso, falando sobre isso. Bem, isso. bem, Mas é bem, só bem para a mais gente profundo. não desfocar um pouco Desculpe, eu não quero. do. Eu tenho uma. Eu sou muito, muito espiritualidade, então, mas não quero falar coisas tão profundas. Tá. Isso. Então, voltando aqui para o nosso uso do tempo, a perseverança, né? Que lá do latim vem de perseverantia. É a qualidade ou atitude de persistir firmemente em uma ação, um propósito ou estado de espírito, especialmente diante dos obstáculos, dificuldades, frustrações ou desânimo. Então, a perseverança ela vai nos ajudar, por exemplo, nos estudos, quando a gente entra na faculdade e vai vencendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, graduações, pós-graduações, tudo isso exige de cada um de nós esse sentimento de vencer os obstáculos, as dificuldades. Muitas vezes vai haver desânimo, vai haver frustrações, isso é natural. Mas, ao ter esse sentimento de perseverança, nós vamos, conseguir vencer, né? E a perseverança ela vai ter 4 pontos para a gente poder analisar, que vai nos ajudar, né? Irmã, pode ir para o próximo ponto, os conceitos chaves, né, da perseverança. O primeiro deles é a resiliência, né? A perseverança, como diz aqui, está intimamente ligada à resiliência, pois implica a habilidade de se recuperar de falhas e reveses, sem desistir do objetivo final. Então, não só no estudo acadêmico, no trabalho, né? Muitos de nós, ao iniciarmos a nossa área profissional, isso requer perseverança, requer resiliência. Então, muitas vezes chega lá um chefe muito exigente, colegas de trabalho que não são tão agradáveis, mas se nós temos essa resiliência, essa capacidade de se recuperar
das falhas, das dificuldades, sem desistir do nosso objetivo, nós vamos estar implementando a perseverança na nossa vida, né? O próximo ponto, faz parte, é a consistência, né? A manutenção de um esforço regular e contínuo ao longo do tempo, em vez de explosões de motivação. Muitas vezes, tem pessoas que começam um curso, na faculdade, tem um trabalho bem grande para passar num vestibular ou no Enem, alguma coisa assim. Ela começa e desiste. Aí começa outro curso, aí desiste, aí começa. Então, essa consistência, ela é necessária para que a perseverança ela possa fazer efeito na nossa vida, né? Isso funciona também no nosso relacionamento familiar, né? Casamento, convívio com as pessoas em geral. A perseverança é uma coisa fundamental nesse processo, né? Pode mudar o próximo, irmão, por favor? Depois da consistência, nós vamos ter a determinação, né? Essa parte da determinação é muito importante, a firmeza de propósito, né? Vontade de alcançar o resultado desejado, apesar das circunstâncias adversas. É o que eu falei, por exemplo, numa formação acadêmica. É muito difícil você, no começo do ano, se você imaginar até o fim do ano, até o fim do curso, é muita coisa que você tem que aprender, você tem que ser testado, tem que provar que aquele conhecimento foi assimilado por você. Então, essa determinação é fundamental, né? Isso, muitas vezes, num chamado da igreja também é importante. Os chamados são desafiadores, muitas vezes, né? Como eu coloquei na minha biografia, eu fui durante 17 anos membro do Sumo Conselho, né? Então foi um período de muitos desafios, né? Mas, posteriormente, na presidência da Estaca, durante 9 anos. Então, mas ali foi uma sequência de dia após dia. Então, sem antecipar as coisas, aquilo que eu falei no começo, né? Excesso de futuro vai gerar ansiedade. Então, a gente deve evitar essas coisas, deve viver o dia bem vivido, né? E o último ponto, que compõe os conceitos chaves é o foco a longo prazo, né? Então, a perseverança é orientada para metas que exigem tempo, paciência, superação de etapas intermediárias desafiadoras. Então, as metas de curto, médio e longo prazo, elas são fundamentais para a gente poder alcançar nossos objetivos. O maior objetivo que eu acredito que a maior parte de nós tem é voltar a viver na presença de Deus um dia. Isso vai requerer um esforço contínuo. São muitos desafios, muitas coisas que temos que buscar. A expiação de Cristo é fundamental nesse processo. A expiação ela vai nos ajudar justamente a ter esse foco de longo prazo, a não desistir, a vencer cada desafio, né? Existe uma escritura que é muito, muito interessante para a gente ter essa visão, né? De futuro, né? De perseverar em nossas vidas. Pode passar o próximo, irmã Su? Isso. Doutrina e Convênios 14:7. Se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Então, eu acredito, né? Tenho fé que nada que nós possamos alcançar nessa vida de conquistas materiais. Eu podia ser dono de uma ilha, eu podia ter fazendas, ter
muitos bens materiais, mas nada supera a gente ter a vida eterna, que é viver na presença de Deus para sempre, né? Esse é o propósito dessa vida. E, sem dúvida, perseverar nesse objetivo de vida. Ele, ele vai ser fundamental. A gente não pode, de forma alguma, abrir mão dessa grande dádiva de Deus, que é a possibilidade de alcançar a vida eterna. É por isso que nós frequentamos a igreja, buscamos a cada dia aprender mais sobre o Evangelho, né? E tem uma gravura, é a próxima gravura, que é muito, me inspira bastante. Essa gravura, ela está num dos meus livros. O último livro que eu escrevi é um livro que tem 100 ponderações, né? Tem ponderação sobre a maioria das coisas, sobre saudade, sobre a dor, sobre felicidade, sobre vários temas. São 100 temas. E um deles é a eternidade. E essa imagem que eu escolhi para colocar como o que é a eternidade. Imaginem que a gente está lá no topo desse monte, né? Quanto sacrifício, quanta força de vontade, quanto desejo de vencer obstáculos a gente vai ter até chegar nesse topo, né? E essa mensagem, realmente, eu gostaria de compartilhar com vocês, de que perseverem em suas vidas. A vida é uma corrida de longo prazo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu costumo ver a corrida de São Silvestre, todo virada de ano, né? Eu gosto muito. E tem pontos da corrida que são mais difíceis, onde muitas pessoas desistem, mas as pessoas que perseveram, superam sua dor, superam seus limites, elas chegam no final vitoriosos. Então, que a minha mensagem é justamente essa, que a gente busque vencer a nós mesmos, vencer o nosso desejo de desistir, né? Muitas vezes queremos desistir de nossos objetivos, desanimamos, mas que ao ponderar sobre esses tópicos que a gente conversou aqui essa noite, que isso dê forças para que cada um de nós possa continuar nesse caminho. E essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês e abrir o tempo se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, Amém. vocês vão me desculpar, mas o cachorro aqui do lado agora começou, né? Então, irmã, eu gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. A gente já tem ali o Caio, que já levantou a mãozinha, e vamos aproveitar enquanto o Caio estiver com a mãozinha erguida, né? Já para a gente pensar já na nossa colocação. Já vi ali o irmão. Desculpa se eu falar errado, é Galim, é assim que pronuncia? Alina e Yuri. E, Muito. Alexandre, muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito interessante. Depois podemos discutir com você em algum encontro de nós. Tá Tá bem? joia, Iura? Joia, tá bom. Muito obrigado pela presença. Muito bem. Então, gente, não vamos sair, a gente ainda tem muita coisa por aí, tá? Não lembro, foi você que está com o nome Caio que ergueu a mãozinha? Fui eu. Não, eu só queria falar para o meu pai que tem pessoal aqui no chat perguntando o nome dos livros, pai. Um Ah, é o livro Cruzes na Estrada, né? isso. Outros são ponderações e reflexões, Tem né? aquele. Qual que é o site que tá, pai? Que aí eu vejo e ponho aqui no chat. Tá na Amazon. O livro da Helena está no site. Tem alguns livros que eu ainda não publiquei, né?
que eu ainda vou publicar, porque dá muito trabalho, dá mais trabalho publicar do que escrever o livro. E, Muito bem, gente. Gostaria de saber quem tem comentários, perguntas. Irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Às ah, vezes, pessoas aqui fazem perguntas em relação ao evangelho que não são necessariamente ligadas ao tema. E aí, se alguém sim. sabe da resposta, né, sente-se à vontade também para compartilhar, ou para responder, ou para ajudar na pergunta ou na resposta. Deodato, é com você. E sim, Deodato, está audível. Horrível mesmo. Está audível. Ah, nessa última fala que o bispo terminou de falar sobre a perseverança e a fé, né? A gente hoje aprendeu na escola dominical sobre o sacrifício. Realmente tudo na vida requer um sacrifício da gente, né? Um pouco do sacrifício que a gente tem que fazer para alcançar alguma coisa. Aí eu queria saber o que o bispo, né, apesar que não é bispo de todos nós aqui presentes, mas você Uhum, tendo o manto de bispo, o que você aconselharia as uhum, pessoas que estão buscando, assim, buscando, vamos dizer o quê? Um relacionamento saudável em suas vidas, o que você nos aconselharia, sendo que a gente sabe que todo sacrifício tem um preço a ser pago. Então, o que você nos sugeria para seguir num caminho certo de um sacrifício, vamos dizer, honroso? uhum. Sempre que a gente fala em relacionamentos, a gente costuma pensar na outra pessoa, né? O que a outra pessoa tem que ter de qualidades para que eu possa ter um relacionamento, né? Mas o que eu aconselharia? Que a gente invertesse esse foco, né? Que ao buscar um relacionamento, a gente buscasse ser a pessoa com qualidades que outras pessoas pudessem admirar e querer ficar perto da gente, né? E com certeza isso vai ajudar muito no desafio de poder encontrar o seu parceiro ou a sua parceira para a eternidade. Então, buscar ser a pessoa ideal. Eu ouvi sempre meu pai falar que um rapaz, para poder casar com uma das minhas irmãs, ele tinha que ter três qualidades. Primeiro, tinha que ser cavalheiro. Então, o homem, ele precisa ser cavalheiro. Ele precisa saber tratar bem as filhas do Pai Celestial. A segunda qualidade é ser trabalhador, para levar o pão de cada dia para casa. Não precisa ser rico, precisa ser trabalhador, né? E a terceira qualidade, que tivesse preparado para levar as minhas irmãs para o templo. E eu tomei essa orientação que meu pai sempre dava para minhas filhas, né? Eu busquei rapazes, né? Assim, minhas filhas buscaram, mas eu percebi essas qualidades neles, que fossem cavalheiros, trabalhadores e pudessem levá-las ao templo. Então, eu sou muito grato por elas terem encontrado, né? Então, é esse o conselho que eu daria: a gente buscar ser a pessoa especial para que a gente possa ser percebido. É uma questão de percepção. As pessoas vão perceber o quanto nós somos especiais. Muitas vezes a gente é especial, mas a gente guarda aquilo só para a gente, né? Então é bom que isso seja compartilhado, né? Ser generoso, ser caridoso, todas as qualidades
que o Salvador nos deu de exemplo. São perfil importante na busca pelo companheiro ou pela companheira. Muito bom, Bispo. Obrigado. Show de bola. Acredito que Tá, ajudou joia? nós aqui, hein? Muito bem, estão vendo aí, Deodato? Gente, o Deodato, obrigada, Deodato. Quem mais, gente? Eu vou fazer uma perguntinha, mas a gente tem tempo, quem quiser falar sobre qualquer tópico. Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui com o irmão Alexandre, né? Eu gostaria, irmão, né, essa semana estudando Vem Segue-me, e eu acho que foi tem um pouquinho a ver com o seu tema, né? Uhum. Perseverança e superação dos desafios. Gente, desculpa, os cachorros aqui da vizinha. Não sei se vocês estão ouvindo ou sou Não, só estou eu. ouvindo não, irmão. Tá, Não Nem estou houve. ouvindo. tá. Essa semana teve, eu acho que era na sessão 118 ou 117 ou 118, né, que a gente sabia que, só fazer uma coisinha rapidinho, só para alinhavar com o que eu gostaria de falar. Alguma coisinha do Vem Segue-me dessa semana, né? É que a gente viu que alguns missionários foram mandados para a Inglaterra, né? Eles precisavam fazer isso. Mas quando eles estavam em Faroeste, a gente viu que eles saíram dali por conta de tudo que estava acontecendo, mas tinha digamos assim, uma profecia, entre aspas, que Joseph tinha falado que eles sairiam dali para a missão, né? E eu achei muito interessante que eles não contavam que dentro, com os 12, eles teriam alguém, por exemplo, como Brigham Young e outras pessoas, que eram extremamente perseverantes, que mesmo que eles não tivessem mais da onde originalmente eles deveriam sair, de acordo com o que foi falado pelo profeta Joseph, eles fizeram todo o sacrifício para voltar para Far West, mesmo sabendo que eles seriam, talvez eles poderiam ser presos, ou seja lá o que for. Então, eu estava dando uma lida em alguma coisa à parte, e eu vi que as pessoas daquela região sabiam que eles possivelmente tentariam voltar, né, no dia X para sair lá de Faroeste para a missão. Né? E algumas pessoas disseram, gente, é só para sair da missão, não importa de onde a gente saia, contudo que a gente saia no dia designado, né? Mas o que foi que eles fizeram? Eles não contaram que tinham pessoas cabeças duras que disseram, não, vamos fazer de tudo para seguir e cumprir essa profecia, né? Então, eles meio que no meio da noite chegaram em Faroeste, fizeram a sua oraçãozinha, designaram os missionários, os 4 missionários que precisavam ir para a missão, e voltaram de novo, se eu não me engano, para Illinois. Aí vem a questão. E aí foi uma coisa muito rápida, eles acabaram não sendo pegos, mas eles fizeram de tudo para cumprir aquela profecia, aquela coisa, aquela designação, né? Que dizia assim: vocês têm que sair, eles teriam que sair do Faroeste para ir para a região britânica, né? Para a Inglaterra. Aí vem aquela coisa de outro dia. Alguém falou para mim assim, aí eu vou dizer onde é que eu estou querendo amarrar a coisa, né? Alguém disse assim para mim, eu ouvi alguém dizer, viva de forma que a sua bênção patriarcal se cumpra, né? Porque às Uhum. vezes a gente diz assim, olha, mas a minha bênção patriarcal diz assim o assado, mas não está acontecendo. Aí eu vi alguém dizer, em uma das coisas que eu estava assistindo, assim, viva de uma forma que a sua bênção patriarcal se cumpra. Você está vivendo de forma que a sua bênção patriarcal se cumpra, e é uma coisa que às vezes a gente não faz, né? A gente vê a bênção patriarcal, a gente vê as promessas, mas a gente não vive de forma que a gente faça com que ela se transforme em realidade, né? E aí, vendo a história dessas pessoas que foram missionários, que eram dos 12, foram fazer missão dos 4 que foram, eu fiquei vendo a perseverança deles em tentar cumprir uma coisa que mesmo aparentemente não ia fazer muita diferença se eles saíssem de Faroeste, se eles fossem designados lá ou em Illinois, não faria muita diferença. Mas eles fizeram com que isso acontecesse. Aí vem a questão da perseverança e da superação, né? E aí que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, bispo, né? Viver de Uhum. forma
que a minha bênção patriarcal se cumpra, ou que as promessas que o Senhor fez para mim se cumpra, né? Eu acho que isso casa muito com o que tu acabaste de apresentar aí para a gente. Uma coisa muito importante é o exemplo que os pioneiros deram para a gente. Eu muitas vezes, quando vejo a história dos pioneiros, aquilo me inspira. Eu fico pensando, puxa vida, a minha missão, muitas vezes eu achei que foi difícil, né? Mas perto do que os pioneiros tiveram que superar, eles literalmente iam sem bolsa e sem alforge, né? Conta a história que tinha eu não lembro se era Parley Prat, ele estava consertando a cerca da propriedade dele lá, batendo martelo, né? Subindo lá na escada, e o profeta chegou e falou para ele, ó, você vai para a missão lá lá na Europa, né? Vai lá, dá tchau para tua esposa e vai. E ele foi, né? Quantos pioneiros fizeram missão dessa forma? Deixaram suas famílias lá, né? E foram pregar o evangelho do outro lado do mundo. Eu tenho uma experiência pessoal com relação a pioneirismo, justamente por eu ter passado em cidades que hoje a igreja é muito grande e que eu conheci quando era um ramo pequenininho. Então, a história dos pioneiros fez toda a diferença. O desejo de perseverar, apesar das dificuldades, né? Eu lembro de Fortaleza. Fortaleza, hoje, eu não faço nem ideia de quantas estacas tem. Eu acho que é mais de 20. Tem um templo lá. E eu lembro quando era um ramo pequenininho, numa casinha. A casinha era tão pequena que não tinha nem pia batismal. Era uma casa bem pequenininha. E hoje a igreja é enorme, mas aquilo não foi feito sem o sacrifício de muita gente. Quantas pessoas deixaram os seus desejos pessoais para ministrar, para cuidar do seu próximo, né? É, Recife também, eu frequentei a igreja lá quando era um ramo só. Na época, os apóstolos visitavam os ramos para conferência. Eu lembro de ter ganhado uma moeda de US$ 1, do Elder Bruce R. McConkie. Ele chegou lá para presidir uma conferência do ramo de Recife. E, e uma das crianças da primária chegou lá na classe da primária e falou: tem um gigante dando moeda. As crianças saíram correndo da primária e fizeram uma fila em frente ao Elder McConkie, e cada uma recebeu uma moeda de US$ 1. Então, quanto sacrifício houve nos membros lá da cidade de Recife, né? No estado de Pernambuco? Como a igreja cresceu, mas não cresceu do dia para a noite. Foi requerido perseverança, de muita liderança, de muitos membros, muita presidente de sociedade de socorro, muita líder da primária, dos quóruns e tudo mais. É um esforço comum. Então, isso é importante, né? Esse desejo de nós que conhecemos o Evangelho, de sacrificarmos, de colocar no altar para o Senhor o melhor que nós temos. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, irmã Suelen. Muito obrigada, irmão. Olha, alguém respondeu que tem 20 estacas. É? Tá ali Que embaixo bênção. aqui. Não foi isso desculpa, ou eu li errado. Só um minutinho. 20 estacas em Fortaleza, é isso. Olha que bênção. Olha só, De muito um bem. ramo em 1972 para 20 estacas em 2025. É muita coisa boa. Muita coisa boa. Muito bem, obrigada. Ju Berlândia. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. Eu tenho uma pergunta o seguinte: às vezes, nas conferências,
a gente escuta um conselho, e nas bênçãos patriarcais, às vezes vem esse conselho. No tempo do Senhor, no tempo propício do Senhor. Então, como a gente pode interpretar esse conselho de uma forma sábia? É só essa pergunta, bem simples. Eu recebi minha bênção patriarcal quando eu tinha 13 anos, em 1977, 78, do patriarca Leonel Abaquerre. O patriarca nunca tinha me visto. Primeira vez que ele me viu, ele deu a bênção patriarcal para meus pais, para o meu irmão mais velho e para mim. E ao ler minha bênção patriarcal, muita coisa eu não entendi, né? Muitas promessas, né? Mas hoje, aos 61 anos, eu leio minha bênção patriarcal e eu olho como cada coisa foi realizada. Cada coisa que o patriarca falou naquela manhã aconteceu na minha vida. Eu até fico preocupado, porque eu digo, nossa, não falta muita coisa, né? Eu fico preocupado se está perto de partir. Eu quero ver minhas netas casarem, né? Eu quero assistir o casamento das minhas netinhas, quero ver meus netos ir para a missão. Depois posso ir tranquilo, né? Mas o tempo pertence ao Senhor. Mas o que eu percebo é que a nossa preocupação em relação à bênção patriarcal deve ser esperar com paciência o tempo do Senhor e fazer o nosso melhor no hoje, que é o que nós temos na mão. Não temos o amanhã, não temos o ontem, só temos o hoje. Então, no hoje, eu posso buscar ser o melhor que eu posso, o mais semelhante ao Salvador. E com certeza, ao longo do tempo, as promessas vão ser cumpridas. Todas elas, não tenham dúvida, que o Senhor, ele cumpre todas as suas promessas. Obrigada, irmão. Obrigada, Giovana. Interessante que o senhor falou isso, irmão. E eu lembro, vendo um discurso outro dia que diz o seguinte, que a nossa percepção, a nossa bênção patriarcal, ela muda à medida que a gente muda, Uhum, né? exato. A gente vai entendendo coisas de nossas bênçãos patriarcais à medida que a gente muda, que a gente cresce. Antes eu tinha uma preocupação muito grande, né, de dizer assim, nossa, isso aqui já falou sobre casamento, eu já casei, isso aqui já passou por isso. Será que eu vivi de uma forma que minha bênção patriarcal, tem alguma bênção da minha bênção patriarcal que eu perdi por causa de algumas escolhas ou coisas assim? E eu aprendi, né, nesse discurso, que a nossa bênção patriarcal muda, ou pelo menos a percepção da gente muda à medida que a gente cresce, ou que a gente deixa de cumprir os mandamentos, né? Uhum. Ou a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes, ou a gente deixa de perceber coisas, né, que a gente antes percebia. E uma coisa muito importante da gente lembrar todos os dias: não existe ninguém perfeito. Todos nós temos que superar nossas fraquezas. E o sacrifício expiatório de Jesus Cristo existe justamente para isso. O Salvador não sofreu em vão. Ele sofreu para que nós pudéssemos, toda vez que tropeçar, levantar, ele nos dá a mão e nos ajuda a levantar e continuar o caminho. E para que sejam cumpridas as promessas. A nossa vida é uma sequência de desafios, né? E é justamente esses desafios, essas provações que moldam o nosso caráter eterno. Então, a humildade e a capacidade que cada um de nós pode desenvolver de ser moldáveis na mão do Senhor, isso nos torna, cada dia mais preparados a voltar a viver na presença do Senhor. E o sacrifício expiatório tem papel central nesse ponto, né? Do cumprimento das promessas da bênção patriarcal. Muito bem. Gente, quem gostaria de comentar mais alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutinhos.
Enquanto eu sei que o pessoal está pensando. Deixa eu enquanto o senhor estava falando aí, eu pensei em uma coisa, que eu outro dia estava pensando, foi só um desses pensamentos que vem assim à mente. A gente sempre fala que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, ele cobre tudo, que o Senhor, ele passou por todas Sim, as minhas dores. Então, ele exatamente. entende todas as minhas dores, por isso que ele é qualificado para interceder, né? Aí vem a minha pergunta: será que o senhor entende também? Ele sofreu, gente, isso é só a nível de curiosidade mesmo, né? Ele passou por todas as minhas dores, mas ele também ele sentiu minhas alegrias? Então, o sacrifício expiatório Ou foi é só para as justamente dores e os pecados? Aí eu fiquei pensando, e os outros sentimentos? a função do sacrifício expiatório, expiar, né, é justamente para curar a nossa alma de alguma forma aflita, debilitada, Uhum, entendeu? As alegrias são partilhadas, mas a gente não precisa se arrepender das alegrias uhum, da nossa vida, né? Ao ver o nascimento de um filho, ao ver a cura de uma pessoa de uma doença grave, a gente só vai se alegrar e ser grato. Nesse ponto, a gente precisa ser grato ao Senhor. O sacrifício expiatório, no meu entendimento, ele vai funcionar para nos curar. É um bálsamo para a nossa alma, para curar a alma ferida, né? muito bem, muito bem. Quem mais? Quem dá mais? Ô, irmão, só antes de alguém comentar alguma coisa, eu vi que a irmã Magali perguntou se eu podia compartilhar com eles, com o grupo, depois, os slides. Eu não sei se está tudo bem para eu compartilhar. Claro, claro, pode compartilhar à vontade. Muito bem. Então, depois eu compartilho para o pessoal que está no grupo. Gente, alguém mais gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer uma Eu gostaria. pergunta? Muito bem, Márcio. Também concordo que o sacrifício de Jesus Cristo, ele nos traz paz e isso realmente é a verdadeira felicidade, né? Porque sem isso, a gente tem que sempre reconhecer, né? Que o profeta falou para a gente estudar agora toda semana, né? Pelo resto da nossa vida. Então, eu estou tentando fazer isso. Eu estou me sentindo bem melhor, mas eu consigo me situar melhor como membro da igreja, sabe? É isso que eu queria compartilhar. Boa noite para todos. Muito bem, obrigada, Márcio. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa, algum sentimento? Surema, Por favor, Júlia. boa noite a todos do grupo. Eu estava pensando aqui sobre. Eu acho que eu já comentei alguma vez nos grupos, assim, a respeito de um. ah, eu não sei, ele é um. Ele tem um canal no Instagram, no YouTube lá. É Ítalo Ventura. Ele fala muitas coisas muito interessantes, assim, né? Ele disse assim que quando nós temos uma meta na vida e um sonho, uma realização, algo muito bom que a gente busca, ele diz assim pra gente não esperar esperando por isso, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, não ficar esperar esperando, mas esperar vivendo. Às vezes a gente deixa de viver a vida, né? Esperando que tal coisa aconteça, porque tá demorando, porque não tá acontecendo, e a gente vai talvez desanimando, perdendo aquelas expectativas, aquela animação que a gente tinha no início, né? Então, trazendo isso para o evangelho é a mesma coisa. Eu agora estava pensando sobre Joseph, né? Quando ele, olha tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, tanto ele quanto os pioneiros, assim, e tudo que eles buscavam, tudo que eles sonhavam, idealizavam, não se concretizou muitas coisas grandiosas não se concretizaram naquela época que eles eram vivos. Eles tiveram muito mais sofrimento.
eu creio, né? Eu que eles tiveram muito mais sofrimento, até o próprio profeta, ele veio a ser assassinado. Como o bispo colocou agora, né, do Perry Pratt lá, que estava lá consertando a cerca e tinha que abandonar entre aspas, né, deixar de lado a família, a casa, aquilo que ele estava idealizando ali, fico imaginando, né, de repente construir uma grande casa, uma casa bem confortável, e lá do outro lado do oceano para pregar o evangelho. Então, eu creio assim que muitas vezes, tem até uma escritura que estava tentando lembrar, talvez vocês lembrem aí as referências, ele fala, né, que todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. E eu sempre, essas escrituras sempre vêm à mente, assim, quando algumas coisas que na minha vida não aconteceram, bênçãos da bênção patriarcal ainda não foram alcançadas, e então, e eu lembro dessas coisas assim, sabe, dessa fala desse, é um influenciador, né, lá no Instagram, é o Ítalo Ventura. Não espere esperando, espere vivendo. Isso quer dizer, continue guardando os mandamentos, continue se esforçando para ser uma mulher digna, continue se esforçando para que o Senhor ele possa realmente validar os teus esforços, e procure não envergonhar o Senhor, para que ele não se envergonhe de você no último dia. Então, há muita coisa, assim, que a gente pode desacelerar, é, e também pensar que a fé, ela é um nutriente necessário, por toda a nossa vida. Ela realmente precisa nutrir a nossa vida de ação, precisa nutrir a nossa vida de esperança, de amor a Deus, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas no mundo, mas também na igreja. Algumas pessoas se revoltam, algumas pessoas se afastam da igreja porque tal coisa não foi realizado, perdem a fé, perdem o testemunho, né? Então, creio que esperar vivendo é ter a gratidão do Senhor, talvez até ter gratidão pelo Senhor não ter nos dado tal bênção, porque talvez ele tenha já deixado cair dos céus aquela bênção na nossa vida e nós atiramos ela pela janela. Então, eu fico pensando, né, que é mais ou menos isso, né? Não esperar esperando, mas esperar vivendo. Um dia de cada vez. E hoje, inclusive, nós tivemos conferência aqui, né? Foi conferência do distrito. E achei muito, muito bacana algo que veio o casal conselheiros do templo, né, da presidência lá do templo de Curitiba, também estavam aqui. E ele estava contando uma experiência, né? Eu achei aquilo muito interessante, porque aquilo já tinha passado pela minha mente algumas vezes. Ele disse assim que algumas coisas na nossa vida que a gente precisa saber, que a gente precisa receber, às vezes não vem pelo estudo das escrituras, não vem através das palavras dos profetas, mas principalmente diretamente de Deus por meio do Espírito Santo. E é algo assim muito particular. Porque eu já tinha muito pensado nisso. Eu fico assim pensando, né? Por exemplo, todos nós aqui que temos uma bênção patriarcal, como a irmã colocou aqui agora há pouco, né? Por que que todos falam assim que no tempo do Senhor, no tempo do Senhor, mas eu já, algumas vezes na minha vida, já senti isso, que eu estava ouvindo coisas que não vinham das escrituras, que não, só que sim, eu orava muito, eu sempre peço discernimento nas minhas orações, né? E que eu não me confunda, que eu consiga é, estar fazendo o que é certo, né? Para o Senhor. Então, eu acho bacana isso, a gente ter essa convivência com Deus de tal forma que a gente possa, Ele tenha condições de destilar sobre nós, né, essa doutrina do Evangelho do sacerdócio, o poder de revelação para a nossa vida, para que a gente consiga viver essa vida com bom ânimo, apesar de todas as circunstâncias, das bênçãos que não chegam, dos desafios que aparecem mais do que os momentos de paz. Muito É, bem. é sobre isso que eu gostaria de comentar. Obrigada pelo tempo.
Muito bem, obrigada, Júlia. Irmão Alexandre, se eu gostaria de comentar alguma coisa em cima, né, a gente tem alguns minutinhos só, né? Quem ainda quiser comentar, só levantar a mãozinha, e aí eu vou voltar para o irmão Alexandre. Se eu gostaria de comentar alguma coisa em cima do que foi falado pela Júlia, irmão, alguma? Não, o que eu achei interessante das palavras dela, tem muito a ver com o tema que a gente tratou hoje aqui, que é de perseverar em nossas vidas, né? Não desanimar e seguir em frente, né? A gente não faz ideia das experiências especiais que vamos viver no próximo ano. A gente não sabe ainda. A gente precisa perseverar, chegar lá para poder viver essas coisas. Então, amanhã, nenhum de nós sabe, na realidade, 100% o que vai acontecer amanhã, semana que vem, domingo que vem. Por isso é tão importante a perseverança, né? O desejo que a gente tem de confiar que o Senhor vai nos ajudar a cada dia, vai nos dar a mão. Muito bem. Então, irmão, a gente vai terminar o mais tardar às 20h30, tá? Eu estou vendo que a Lu levantou a mãozinha ali. Irmão, é uma coisa interessante que vendo o Vem Segue-me, né, dessa semana, alguém falou assim, parece que as coisas às vezes não acontecem, a gente vê em todas a história que a gente está vendo no Vem Segue-me da história da igreja que a gente está lendo, estudando esse ano, a gente vê que parece que quando os membros começavam alguma coisa, né, o Senhor dizia assim, não, agora vamos sair daí. Né? A gente vai fazer de tudo, vai guardar dinheiro para fazer um templo aqui. E aí eles faziam todo o sacrifício do mundo e de repente tinham que sair dali e deixar as coisas ali por fazer, né? E aí foi agora lá em Far West que eles tiveram só colocaram só aquela pedrinha lá, né, ali do templo, vão precisar sair para outro lugar. E aí a gente já vê que na próxima semana vai ser Independence, o que vai acontecer com o profeta e com algumas das pessoas. A gente vê que muita gente que estava firme depois, né, vai começar, já começou meio que quando vieram os problemas e tudo mais, algumas pessoas já começavam a se revoltar ou a perder a paciência e tudo mais. E a vida parece que vai ser esse processo inteiro. Eu lembro participando das moças, participando do seminário, eu era cheio de planos, cheio de sonhos. Eu dizia assim, eu olhava assim, cheio de sonhos. Hoje eu olho para trás, né? Eu posso lhe dizer que nada do que eu sonhei, do jeito que eu planejei na minha vida e que eu achei que fosse acontecer, nada aconteceu do jeito que aconteceu, né? Nada, nenhum dos meus planos saíram de acordo com o que eu planejei, né? Algumas foram minhas escolhas, outras foram por conta de escolhas de terceiros e que me levaram e me deixaram aqui, aonde eu estou. E às vezes a gente olha para trás e diz assim, poxa, será que eu já passei do meus 50, já estou no meu 53, daqui a pouco vou fazer 54 e parece que nada aconteceu, né? Já se foram 40 anos, já se foram 40 e poucos anos desde que eu me batizei e nada aconteceu, né? É do jeito que eu pensei, né? E aí eu gostaria de saber qual é a sua, enquanto bispo, qual seria, digamos que eu sou uma das suas ovelhinhas, eu chego para o bispo Uhum. e digo assim, Bispo Marcos, olha, isso aqui, eu olho para a minha vida e parece que nada aconteceu, não estou reclamando, gente, mas nada aconteceu do jeito que eu planejei, o que eu achei que talvez fosse, né? Porque os meus planos não saíram de acordo com o que talvez o Senhor até tivesse esse plano para mim, né? Mas por conta de minhas decisões ou decisões de terceiros ou circunstâncias, as coisas não aconteceram. Como um bispo, né? O que é que o bispo diria para alguém que chega e diz assim, irmão, eu tento, mas parece que a coisa não aconteceu, apesar das promessas, apesar de eu ter feito a minha parte, apesar de eu ter, né, me mantido firme esse tempo inteiro. O que é que um bispo me diria? Depois eu vou para você, É, Luciano. o que a gente aprende através dos exemplos das Escrituras, né? A gente muitas vezes pode pensar, né, da família de Leí. Por que será que não foi pensado
e eles, antes de vir para o deserto, eles já terem buscado as placas, chamado a família, né, das esposas para os filhos de Leí, né, porque eles tiveram que ir e voltar, ir e voltar. Todo esse processo, existia uma coisa fundamental, que era o ensino. O Senhor, de alguma forma, estava ensinando a eles. Muitas vezes na nossa vida, a gente vive uma vida mortal, onde tudo ao nosso redor morre, né? As plantas nascem e morrem, os animais, né? Nós também. Então a gente tem essa visão de curto prazo, pode-se dizer, né? O Senhor, ele está nos educando, né? Está nos orientando, está nos criando para a eternidade, né? Então, muitas coisas que nós estamos vivendo aqui, a gente pode até achar que, não faz sentido, né? Não, não era isso que eu esperava, mas pode ter certeza de que se a gente se mantiver fiel nesse caminho, né, buscando fazer a vontade do Senhor, nada é em vão. Assim como uma folha não cai de uma árvore sem o conhecimento do Senhor. Imagine a nós que somos seus filhos. A gente está num processo de aprendizado, né? A gente só tem que segurar na barra de ferro e persistir nesse caminho. E tudo que a gente aprender vai nos servir para a eternidade. Nós temos um milênio para viver, depois do milênio, então é muito tempo, né? Se a gente tem um período de 10, de 20 anos, isso perto da eternidade é uma gota d'água no oceano. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva eterna na nossa vida. Apesar de estar vivendo uma vida mortal, a gente viver com a perspectiva da eternidade, do que nós estamos aprendendo que vai ser útil para a nossa eternidade, né? Então, essa visão que eu gostaria de compartilhar, irmã Serena. Obrigada, Bispo. A gente vai para a Luciane. Depois da Luciane, já que se ninguém mais tem alguma pergunta, nenhuma pergunta, a gente volta para o irmão Alexandre Marques para as considerações finais, tá bom? A gente ainda tem uns 2 minutinhos, ainda tem tempo, mas se ninguém estiver depois da Lu, a gente volta para o irmão Alexandre e aí a gente tem. Lu, Luciane. Obrigada. Obrigada. Tá me ouvindo bem? Dá para escutar, tá um pouquinho longe, mas se tu puderes ficar um pouquinho mais próximo do microfone. Melhorou? Obrigada. A minha pergunta... Bom, primeiro eu me identifico com o que você falou, Su. E a minha pergunta é assim. Todo mundo fala que tá às portas. Aí, às vezes, eu fico naquele dilema de Marta e Maria. Escolher as coisas que realmente importam. Então, eu fico com medo de estar perdendo tempo em planejar coisas temporais, mesmo que a gente não vai perder, e, de repente, porque como não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, tá perdendo de melhorar o espiritual. Eu fico com aquela dificuldade para separar ou unir as duas coisas. E aí, às vezes, por exemplo, no Bênção Patriarcal fala de um estudo. Eu me formei, só que não deu certo, né? Por N motivos, né? E aí eu fico naquela dúvida. Meu Deus, o que eu faço? Eu, mesmo olhando a bênção patriarcal, as coisas não aconteceram do jeito que eu acreditava que eu entendia que ia acontecer. Então, assim, qual seria o conselho para prosseguir no tempo que eu ainda tenho? É fazer de conta que não existe o amanhã e fazer o hoje um dia a cada vez?
mas mesmo assim seguir todos os passos do temporal, não esquecendo do espiritual, eu fico sem saber o que fazer. Me sinto meio de mãos atadas. Muito bem, obrigada, Lu. Obrigada. Essa colocação, como é o nome da irmã? É a Luciene, Luciene, irmã Luciene, está bem do meu lado aqui na tela. Irmã Luciene, a beleza dessa vida é justamente a diferença que existe em cada filho do Pai Celestial. Não existe uma duplicata de cada um de nós. Cada filho do Pai Celestial é único, é especial. E nós temos alguns outros recursos além da bênção patriarcal. A bênção patriarcal nos dá o norte, né? Que a gente pode seguir. Mas existem outros recursos que nos ajudam de forma grandiosa em nossa jornada. Um deles é a oração. A oração pessoal, ela nos ajuda justamente no dia a dia. Cada pessoa que foi batizada recebeu o dom do Espírito Santo. Agora à tarde teve um batismo lá na ala, o batismo do Vitor. E é um jovem, 17 anos. Então eu tive a oportunidade de conferir o dom do Espírito Santo a ele, né? Confirmar ele membro da igreja. E ao sermos batizados, receber o Espírito Santo, a gente tem o direito, se estivermos vivendo os mandamentos do Senhor, a influência do Espírito em nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai nos orientar, ele vai nos guiar nesse dia a dia, nessas decisões, que na realidade nossa vida é uma sequência de decisões tomadas ao longo da vida. É mais ou menos o que a gente falou, eu não tomo decisões de amanhã, né? Eu tenho que tomar as decisões do hoje no hoje. Ao longo da vida, a somatória dessas decisões, elas vão nos levar a algum lugar, né? Então, o que eu acho que é interessante a gente ponderar é, além da bênção patriarcal, a gente tem a influência do Espírito Santo, a gente tem a oração pessoal, a gente tem a leitura das Escrituras, que juntamente com o Espírito Santo vai ampliar nossa visão, né? Tem o conselho dos líderes, né? Tem muito recurso, as conferências, onde a gente pode receber muitas respostas para a nossa vida. Agora, uma coisa muito importante é a gente não desenvolver uma ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela muitas vezes vai atrapalhar, vai criar um sentimento até negativo no nosso coração. Então, é desenvolver um sentimento de fé, né? É justamente aí que nós devemos colocar nosso coração na fé no Salvador Jesus Cristo. Ele tem sem dúvida o mapa para a gente voltar a viver com ele novamente. E uma coisa importante, mano, naquela escritura que eu coloquei na apresentação, o maior objetivo que qualquer um de nós pode ter na nossa existência é voltar a viver com Deus novamente. É ter a vida eterna. Nada, nenhuma conquista material nessa vida vai ser mais gratificante do que ter a vida eterna. E essa está acessível para cada um de nós. O sacrifício expiatório vai nos ajudar quando a gente se desviar um pouquinho do caminho, para a gente voltar. O sacrifício expiatório vai nos ajudar, vai purificar nossa alma e a gente vai continuar a caminhar. Então, assim, a minha sugestão é que usem outras coisas para fortalecer a sua vida nesse caminho. As orações pessoais são uma ferramenta muito importante. Para os desafios maiores, o jejum.
O jejum é fundamental, irmãos. Os maiores milagres que eu vivi na minha vida foram é, precedidos por jejum e oração. Quando tiver um desafio muito grande, não abra mão do jejum. Então, jejua específico por uma coisa e ora. Ora, pede para o Senhor te guiar e te influenciar através do Espírito Santo. Então, essa é a minha sugestão. Obrigada. Ah, muito bem. Irmão, a gente tem só o Deodato que levantou a mãozinha. Depois do Deodato, a gente volta para o senhor para a gente fazer as considerações finais e fazer a última oração, se for tudo bem. Tá bom? Ah, audível? Então, Bispo, é o Opa! seguinte, na aula de hoje, tem uma escritura assim que define muitas das coisas que a gente falou agora, e para ajudar lá no seu encerramento, que você vai dar um spoiler legal para a galera sobre essa escritura, que é a Ah, doutrina do Convênio 117, no versículo 8, ele fala assim: não há lugar suficiente nas montanhas de Adão, de Amã e nas planícies de, de Oola, Seania, ou seja, a terra onde Adão habitou, de modo que cobiçais aquilo que é apenas uma gota e negligencias assuntos de maior importância. A gente às vezes realmente está preocupado com as riquezas da terra, sendo que o Senhor ele tem a maior das riquezas para nós, que é a vida eterna. Porque quando a gente habitar na vida eterna, a gente vai ter mais ouro, mais minerais ou mais riqueza do que qualquer outra coisa na terra. Geralmente, às vezes, a gente perde o nosso foco nas coisas celestes porque está muito preocupado no amanhã, sendo que o hoje, que eu gosto sempre de falar, as pessoas esquecem do presente. Tipo, nós estamos no presente, que é um presente do Pai Celestial. Então, eu sempre gosto de falar o presente. O presente do presente. Porque quando você não para pensar que hoje é um presente que o Pai Celestial está te dando para viver, você não consegue almejar o futuro com maior clareza, por quê? Porque você está muito preocupado com o que você não é capaz de controlar. Então, se a gente focar no que é capaz de controlar, as pessoas vão parar de adoecer sem necessidade e vão parar de sofrer com antecedência, porque não adianta eu pensar na 10ª hora, sendo que eu não vivi a primeira hora ainda. Então, a gente, há uns meses para trás, tivemos um treinamento com o irmão, uma imersão muito top, que ele fez uma ponderação para a gente. Parem de esquecer os 80% que o Senhor já te deu. A gente está tão focado nos 100% que esquece que já ganhou 80% e não está vivendo os 80%. Está preocupado com os 20%, sendo que você já tem a maioria. Então, vamos focar no presente. E aí o bispo vai saber fechar com chave de ouro aí. eu tenho uma visão bem particular sobre a acumulação de riquezas, né? Quanto mais riquezas o Senhor nos abençoa, nós devemos usar dessas riquezas para abençoar a vida de outras pessoas, né? O mundo, ele tem uma visão diferente. Quanto mais riquezas você tem, mais você tem que acumular. E às vezes a pessoa vive em função da riqueza, né? Eu estava observando aqui, eu aprendi muito com hoje Bispo Pires. A gente serviu juntos durante 9 anos numa presidência de estaca. E ele me ensinou muito sobre como alcançar as riquezas materiais, mas em especial, o que fazer com elas, né? Ajudar as outras pessoas, né? E poder
fazer com que outras pessoas sejam abençoadas pela nossa capacidade de poder alcançar bens materiais, né? Mas sem nunca tirar o foco da verdadeira riqueza, que é a possibilidade de ter a vida eterna. Essa é a maior riqueza de todas, de ter uma família eterna, de poder ver as gerações que vão vir ao longo dos tempos, né? Então, eu percebo que a visão melhor que nós podemos ter da maior riqueza são as riquezas da eternidade. Muito bem. Bem, eu não sei, irmão, se essas ficariam como suas considerações finais para o grupo, ou se eu... Ah, eu gostaria de só falar um pouquinho, Uhum. fazer uns agradecimentos, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Surema, pela oportunidade, né? Pela gentileza de me convidar a estar aqui hoje, fazer essa live. Eu me sinto honrado, tá? Agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui. Tem pessoas que fazia muito tempo que eu não via, né? E eu vi o nome delas aqui na live. Então, agradecer a disposição delas estarem aqui até essa hora e poderem ouvir, né? Ouvir um pouco as palavras que a gente tinha para falar. E realmente é isso. Agradecer em especial minha família, minha esposa. Minha esposa é uma verdadeira rainha na minha vida, né? Ela não gosta que eu fale dela em público, mas eu não tenho como deixar de falar da influência dela na minha vida. Sou muito grato pela esposa que tenho, pelas filhas que tenho, pelos netos, pelos genros, que são bênçãos dadas pelo Senhor. E essas palavras que eu encerro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E olha que eu ia pedir para a irmã Artemisa dar um testemunho. Amém. Então, gente, a gente gostaria de agradecer, né? Se ninguém tem mais nada para falar, gostaria de agradecer de coração, irmão Alexandre, né? Pela sua boa vontade em vir aqui ao nosso grupo, nos deixar essa mensagem, só aproveitando para convidar o pessoal, né? Que nós temos Vem Segue-me às sextas-feiras, sábado agora nós temos uma reunião, uma noite familiar especial, é o mesmo link sempre, né? O mesmo link que vocês receberam e o mesmo horário. A nossa sala abre às 20h30 e a gente começa às 21h, tá? Antes da gente terminar com a última oração, vou aproveitar alguém que está com a câmera ligada, Leidmar. Você, depois que eu fizer as últimas considerações, você poderia fazer a nossa última oração? Muito bem. Na próxima semana, a gente vai ter de volta aqui com a gente, de novo, o irmão Michael Alves. Eu não sei se vocês acompanham o irmão Michael Alves, mas ele tem um canal no YouTube que é Evangelho em Perspectiva, e ele também tem um grupo do WhatsApp. Eu não sei se vocês lembram que ele começa os áudios dele dizendo muito bem, muito bem, muito bem. E o irmão Michael Alexandre, ele está como conselheiro, né, na missão Brasil Vitória, né? Ele está como segundo conselheiro da missão Brasil Vitória, e ele vai estar retornando, né, no próximo domingo. Então, marque um tempinho no calendário de vocês, 20h30, comecem a entrar e 21h em ponto, o irmão vai estar aqui falando para a gente. Muitíssimo obrigada, gente, de coração. Irmão Alexandre, ou outras pessoas, se vocês tiverem sugestões de nomes que vocês gostariam de compartilhar, não é fácil, por 6 anos, toda semana a gente trazer uma pessoa para vir deixar mensagem para a gente, ou aos sábados também. Então, a gente gosta de pensar que isso aqui é uma coisa aberta, onde os membros da Igreja do Brasil inteiro ou de outros lugares podem entrar, falar um pouquinho do Evangelho, compartilhar. E, e a gente vai terminar com a oração da Lei de Mar, tá bom?